como uma semeadora na casa do Senhor, Deus vai honrar a sua vida cada vez mais e mais, viu? Receba, e bom ter você aqui, graças a Deus. Eu quero que você hoje entenda e compreenda o que é viver a graça de Deus. Tema desta noite, vivendo a graça. Nós precisamos, como igreja do novo pacto, da nova aliança, precisamos entender o que é viver a graça de Deus, o que é desfrutar da abundância da graça de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor em João, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João diz que nós recebemos uma plenitude, algo pleno, e esta plenitude de Deus constitui com uma graça, que é a primeira graça. Qual é a primeira graça? A graça da salvação. E a Bíblia diz que junto com a primeira graça, nós recebemos a graça sobre a graça da salvação. Que graça é essa? As mais de 7.000 promessas de Deus para as nossas vidas. Cada promessa que Deus tem para você, a Bíblia fala que são mais de 7.000 promessas. E eu e você não podemos viver como se Deus não tivesse nos deixado uma herança. Você é herdeiro de uma herança e você precisa compreender que herança é essa, para que você então desfrute dessa herança. Não apenas a herança da salvação, não apenas a herança da vida eterna, porque essa foi conquistada pelo sangue de Cristo naquela cruz, mas também o sangue, ao ser derramado, deu a mim e a você o direito de desfrutarmos dos benefícios da salvação. Vamos orar ao Senhor. Pai, que o Teu Espírito nos leve nesta hora a este conhecimento, a esta revelação de como viver o pacto da graça de Deus. A Tua palavra diz que o pacto da graça é um pacto de melhores e superiores promessas. E nós queremos então desfrutar destas promessas superiores para as nossas vidas. Que o nosso coração agora seja como a terra fértil, e que a Tua palavra seja como a semente a cair em boa terra, e que esta palavra germine e que ela traga muitos frutos aos nossos corações, às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, ministra? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa e amada família espiritual, eu quero começar esse momento dizendo a você que nós precisamos entender e compreender o que é a graça de Deus. Porque há uma confusão que foi instaurada, estabelecida dentro do meio evangélico, que parece que para nós vivermos esta graça, ela tem que ser vivida debaixo de um peso, debaixo de uma obrigatoriedade, debaixo de uma vida surrada, como se Deus estivesse o tempo todo nos provando e nos castigando e pesando a mão para provar se nós somos capazes de alguma coisa. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte: Deus conhece você como você é. Ele conhece os seus limites, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece os seus medos, Ele conhece a sua capacidade, Ele sabe tudo a meu e ao seu respeito. Então não pense que Deus está, nesse momento, querendo de alguma forma provar você, tentar você, ou para que você obtenha algo da parte de Deus, você tenha que sacrificar e pagar um preço, não sabe, um preço que as pessoas têm instituído ou colocado para que as pessoas paguem. Eu queria falar isso com muito carinho, mas também não posso deixar de falar, porque parece que hoje tudo na obra de Deus é voltado ao dinheiro. Se você quer receber uma bênção, você tem que... é dinheiro. Se você quer ver o seu marido liberto da bebida, de outro tipo de droga, dinheiro. Se você quer alcançar um milagre, ser curado, aí você tem que ir à igreja e sacrificar o dinheiro, dar uma oferta em dinheiro.
parece que tudo está relacionado ao dinheiro. Isso não é a graça de Deus. O nome disso é outro. Você pode chamar de qualquer outra coisa. Você pode chamar de estelionato. Você pode chamar de tirar proveito. Você pode chamar de lobo voraz que não poupa o rebanho. O que você não pode chamar é de que Deus está nisso. Porque a obra de Deus não é um mercado. Nós não estamos aqui mercadejando a palavra, ou de alguma maneira, através do dinheiro, você vai... Não, porque eu vou pagar um voto com dinheiro, eu vou pôr um dinheiro no envelope, e esse dinheiro, então, é o que vai fazer algo. Não, pare com isso, pare com isso. Deus não está à venda. O que está à venda são homens e mulheres que se dizem líderes, que muitos estão à venda, mas Deus não está à venda. Então, nosso relacionamento com Deus é óbvio, nós somos dizimistas fiéis, semeamos, plantamos, vamos colher, amém. Você oferta, a sua oferta de amor, a sua oferta alçada, Deus honra, ok. Agora, não há barganha com dinheiro, porque isso não é a graça de Deus. A graça do grego é charis, ou charis, como algumas pessoas falam, mas a pronúncia do grego correta é charis, graça. Graça é favor imerecido. Você foi salvo por graça. Então, ou seja, não há um custo para a salvação, não há um preço a ser pago. Bispo, há um preço que eu tenho que pagar para ser salvo? Não há preço para a salvação. A Bíblia diz, pela graça sois, pelo charis, pelo favor imerecido, pelo amor de Deus, ágape, você foi salvo, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. E não por obras, diz a palavra do Senhor, para que ninguém se glorie. Então, como que alguém se torna um filho de Deus? Se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, diz a palavra, você está salvo. Então a salvação se dá por charis, por graça, pelo favor imerecido. Então, quando Jesus morre naquela cruz, por mim, por você, no meu e no seu lugar, ele estava, na verdade, findando um pacto e iniciando outro pacto. Deixa eu te explicar o que é um pacto. Existe o pacto da lei. O que é o pacto da lei? Que foi dada por intermédio de Moisés. Você imagina, vamos rever a história, né? Vamos rever a história. Moisés está no Egito. Primeiro, como surge a história do Egito? Eu preciso te falar isso rapidinho, um pouquinho de paciência para eu te explicar isso. Moisés está no Egito, mas a história começa muito antes através de José. José vai como escravo, chega no Egito, ele interpreta o sonho de Faraó, ele recebe então uma carta branca, se torna governador. Faraó chega a dizer que quando o Faraó não estiver sentado no trono, se ele estiver em qualquer outro lugar que não seja no trono, José é maior do que ele coloca José como seu pai. José traz a sua família, quando vem as vacas magras, vem Jacó, vem os irmãos, eles ficam no Egito, porque o Egito era o berço da civilização, da prosperidade, da riqueza naquela época. Ali a família de José cresce, o povo judeu começa a crescer, e se tornam então 3 milhões de pessoas. José morre, vem um faraó, morre, vem outro, chega um faraó que fala, quem é esse povo que está aqui, que não é egípcio? Esse povo tem uma história, escraviza. Eles se tornam escravos. Você conhece a história, vem Moisés. Durante estes anos em que o povo de Deus, 300 anos que o povo de Deus fica ali convivendo no Egito, eles na verdade perderam a referência de Deus e se tornaram na verdade egípcios. E aí você vê que eles já sacrificavam um bezerro de ouro, tinham os mesmos costumes que os egípcios. Deus então levanta Moisés, tira o povo. Moisés está no deserto. O povo então, eles adoram um bezerro, fazem um bezerro de ouro. Deus fala, está tudo errado. Aí o que o Senhor faz? Dá leis ao povo de Israel para que eles pudessem seguir. Não são os 10 mandamentos, tá? São 613 mandamentos e ordenanças, que é o Torá judaico, que você vai encontrar ali em Deuteronômio, você vai encontrar ali todas as ordens em Levíticos, em Deuteronômio, do que Deus estabeleceu de como seria as leis a partir daquele momento, de não comer carne de porco, porque tinha um preceito, que o homem, quem matasse também seria morto. Então, várias coisas que Deus estabelece, 613 mandamentos e ordenanças. O que acontece? Para que alguém recebesse a salvação, fosse salvo, a pessoa tinha que cumprir os 613 mandamentos da lei. Ninguém cumpria. Se tropeçasse em um, diz a Bíblia, era culpado dos outros 612. Então,
Jesus chega ao ponto de dizer, vos deu Moisés a lei, mas ninguém observa, ninguém conseguiu cumprir. Como ao homem era incapaz de cumprir a lei para ser salvo, a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus, Deus, em forma de homem, vem, e então há uma remissão. E a Bíblia diz, o fim da lei é Cristo. E o que nós precisamos entender é que eu e você não somos judeus. E a igreja atual quer viver debaixo do judaísmo, ou seja, quer cumprir práticas judaicas dentro de uma vida cristã, achando que viver o judaísmo é viver o cristianismo. O judaísmo não é para mim e para você. Eu e você vivemos o novo pacto, a nova aliança, que é o pacto de melhores e superiores promessas, que foi conquistado por Cristo naquela cruz. Então, nós não temos que viver na base do sacrifício e de pagar o preço, porque Jesus pagou o preço. Ele foi o cordeiro que se entregou por mim e por você naquela cruz. Aí, a partir disso, nós precisamos entender o que é esse novo pacto. Porque a igreja atual, a igreja cristã atual, está vivendo ainda o judaísmo dentro da igreja. Ainda há fora o judaísmo, se inventou outras questões dentro da igreja evangélica, que isso tudo é uma forma de religião escondida para tirar proveito das pessoas. Então a igreja atual virou um mercado. Virou um mercado onde a pessoa está o tempo todo fazendo barganha. Pecador, o diabo vai te pegar, o diabo vai pesar a mão. Que diabo? Na minha vida, o mais valente amarrou o valente. Na minha vida, maior é o que está em mim do que o que está neste mundo. Mas a igreja evangélica põe um peso, põe uma condenação. Olha, será que você vai ser salvo? Será que você é merecedor? Salvação se perde, o diabo vai te pegar. Para! Você não tem que ter medo disso. Tem gente que fica preocupado. Bispo, por quê? A volta de Cristo. E Cristo volta, eu vou, eu não vou, eu fico. Gente, e tem gente que fica bitolado na escatologia, porque sabe que... Deixa eu falar uma coisa para você. Você é filho. Se você é filho, você é salvo. E uma vez filho, filho para sempre. Não há como revogar a filiação. Deus não muda. Apocalipse 3:10 ou 3:5, não me recordo agora. De modo nenhum apagarei aos vencedores, serão vestidos de vestiduras brancas, e jamais retirarei o seu nome do livro da vida. Jamais. Mas tem um texto que fala que Deus risca o nome do livro dos viventes. Livro dos viventes é certidão de óbito, é quando a pessoa morre, o nome é retirado do livro dos viventes. Livro da vida é outro livro. A pessoa tem que ler a Bíblia para entender isso. Mas enfim, por que eu estou te falando tudo isso? Para você entender que Deus tem uma vida em graça para você viver e desfrutar. E você precisa aprender como viver em graça, porque viver em graça é submeter a sua vida inteiramente à palavra de Deus, é submeter a sua vida ao desejo de Deus e não aos seus conceitos. Eu vejo pessoas hoje que querem viver a graça dentro do seu conceito. Não, porque eu penso assim. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você e para mim. Não importa o que eu penso, não importa o que você pensa. Porque mentiroso e enganoso é o meu e o seu coração, diz a Bíblia. Desesperadamente corrupto. Então o que eu e você temos que entender é, se eu quero viver a graça, eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Eu tenho que me submeter à nova aliança. Um pacto, o que é um pacto? É algo que não se quebra, a não ser que se cumpra. Um pacto é um contrato. O contrato da lei que foi estabelecido com Moisés, não foi quebrado, ele foi cumprido. Porque veio Jesus, cumpriu toda a lei, diz a Bíblia. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, Cristo veio, cumpriu os 613 mandamentos da lei, não tropeçou em nenhum, e naquela cruz, ele bradou, está consumado, cumpri, selei, paguei o preço. Então ele pagou um preço por mim e por você, para que você e eu não fôssemos mais escravos da lei, não fôssemos mais escravos de homens, para que nós tivéssemos uma nova vida através dele. Então viver em graça é entender o seguinte, é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Agora eu vou te explicar o que é tomar a cruz, porque tem gente que tem um equívoco nessa interpretação bíblica. Lucas 9:23 diz assim, dizei a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo coisa linda, dia a dia, se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu te explicar.
O que é se negar dia a dia? É não fazer o que você quer, não fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus. É não submeter a sua vida aos seus pensamentos, ao seu desejo, ao que você quer, ao que você almeja, ao que você deseja, o que está no teu coração, aquilo que você quer, é o que Deus tem para você. Deixa eu falar uma coisa. Nós não temos que fazer o que nós queremos. Nós temos que fazer o que Deus quer que a gente faça. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha e a sua, o meu e o seu coração é mentiroso e enganoso. Quando a gente quer viver segundo a nossa vontade, a gente se engana. Bispo, mas o que é tomar a cruz? Porque eu aprendi na minha vida que tomar a cruz, você tem que se penitenciar, você tem que ajoelhar no caroço de milho, você tem que se arrebentar na vida, você tem que subir um monte ali e sofrer e ser mordido de pernilongo a madrugada inteira, porque aí Deus vai falar com você. Nada disso, nada disso. Não é nada disso. Tomar a cruz simboliza morte. A cruz simboliza um recomeço, uma nova vida. Quando a Bíblia diz, tome a sua cruz e siga-me, a Bíblia está dizendo, pegue a sua nova vida e me segue. Pegue a oportunidade que eu te dei e viva para mim. Tomar a cruz e seguir a Cristo é tomar a nova vida que você e eu recebemos de Deus e que você pegue essa nova vida e viva para Ele. Sabe que quando nós vivemos dentro da vontade de Deus, as coisas mudam no nosso caminho. Quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus, nós vivemos uma vida procedente da verdade. Quando eu e você estamos, debaixo da vontade de Deus, as coisas velhas não fazem mais sentido para nós. Sabe que há muito sofrimento ainda no coração de filhos e filhas de Deus, por conta de ainda viverem, como o velho homem. Escuta uma coisa, a conversão, quando alguém se converte, eu não sei o que se passa na cabeça de algumas pessoas, mas eu tenho que te explicar isso. A pessoa se converte, não acontece um negócio assim, um transe, aconteceu um negócio, e a pessoa ligou um botão e virou outra pessoa. Quando nós nos convertemos, Cristo nos salva, Ele passa a morar em nós, e a partir daí a Bíblia diz que o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E a partir desse momento eu tenho que fazer o quê? Alimentar o Espírito de Deus em mim, ou seja, cuidar da minha vida espiritual, para que a minha natureza carnal não prevaleça mais. Não é que a pessoa se converteu hoje, a pessoa se converteu, entregou a vida para Jesus, o irmão não acredita. Passei, a pessoa estava na rua, estava bebendo, falando palavrão. Bispo, não converteu coisa nenhuma. Converteu. É que a conversão é um trabalhar contínuo. Tem gente que está na igreja há 30 anos e anda 30 anos fazendo bobagem. Então não converteu? A conversão, as pessoas às vezes têm uma mentalidade de que se converteu, virou um botão, mudou tudo. Não. Esta mudança é gradativa. A partir do momento que você vai ouvindo a palavra, submetendo a palavra vai transformando você dia após dia. Por isso a importância de nós estarmos na igreja. Por isso a importância de nós nos relacionarmos com a palavra, para que a palavra vá moldando o nosso caráter, mudando a nossa vida. Tem gente que está na igreja, mas não se submete à palavra. Tem gente que está na igreja, mas a palavra, desculpa a expressão, entra por um ouvido, sai pelo outro. A pessoa ouve, mas não põe em prática. Olha o que a Bíblia fala aqui. Olha que coisa extraordinária para a gente compreender. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Deixa esta vida. Agora, bispo, como é que eu deixo essa vida? Porque eu me converti, agora, como que eu mudo de vida? Você tem que dizer assim, o que eu tenho aprendido de Deus eu vou pôr em prática. O que eu recebi de Deus eu vou aplicar na minha vida. Quem aqui já foi para a escola, levanta a mão. Olha, todo mundo, graças a Deus. Você que foi para a escola, você é da época que fazia a prova? Lembra que a gente fazia a prova? Você estudava, eu gostava de estudar, meia hora antes de fazer a prova. Eu gostava de estudar uns 15 minutos antes. Eu não fui, ingloriamente eu confesso, não fui um bom aluno em alguns momentos, mas depois me tornei, eu acho. Enfim, a gente estudava, e quando chegava a prova, que você estudou, você sabia a resposta. Vamos lá, o que é uma ilha? O que é uma ilha? Deixa eu ver se você sabe. O que é uma ilha? Alguém fala o que é uma ilha?
É o quê? É uma terra cercada de águas por todos os lados. Não é isso, né? Porque é só em volta, embaixo não tem água. Mas isso é uma ilha, ok? Aí você sabe, aprendeu de Deus. Aí o resultado depois ele é ruim. Por quê? Porque a pessoa não está aplicando o conhecimento que ela recebeu de Deus. Viver em graça é entender o seguinte: eu tenho que aplicar o que eu tenho recebido de Deus. Se eu tenho recebido um ensinamento, se eu tenho recebido uma direção de Deus, essa direção tem que revestir a minha vida de forma que eu viva dessa maneira. É o que Paulo fala no versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Então, a graça não se baseia em mim, no meu querer. A graça se baseia no querer de Deus. A graça não coloca o homem no centro de tudo, mas Deus no centro de tudo. Diga, eu não estou no centro de tudo. Diga, Deus está no centro de tudo. Quando eu entendo que Deus está no centro de tudo e eu me submeto à vontade de Deus, eu então começo a aplicar a palavra. O oposto disso, olha o que acontece, isso é trágico. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se eu não me submeto à palavra, eu estou me enganando. Deixa eu falar uma coisa para você, entenda com carinho e com muito amor o que eu vou te dizer. Se você vem na igreja, você recebe o ensinamento de Deus, e você não aplica o que você tem recebido de Deus, você está perdendo o seu tempo, você está se enganando. Se você vem aqui, você está recebendo imagina que você está numa universidade agora, sentado, e que você está pagando uma mensalidade muito alta, pensa mais ou menos dessa forma, para você poder fazer esse curso, e de repente você está aqui aprendendo, e aí você simplesmente ignora tudo que você recebe, você diz assim, não é bem assim que o bispo está falando, não é bem assim como o professor aqui da minha faculdade está falando, não é bem assim não. Ele está falando, mas não é bem assim não, porque eu, na minha concepção, não faça isso. Isso aqui, diz a palavra, é na verdade alguém que está se enganando. E eu vejo hoje pessoas com a mente cauterizada, que deixam de ter uma existência maravilhosa, deixam de desfrutar coisas extraordinárias na vida, porque estão querendo fazer a sua própria vontade, faz o que dá na telha, não está nem aí para nada, não está nem aí para a palavra, não está nem aí para o que Deus está falando. Você não pode fazer isso, porque senão a sua vida não vai dar fruto. Você começa a perceber, eu falo isso com o maior carinho, porque hoje, amados, com temor e tremor, eu falo isso segurando a minha Bíblia, eu falo com dor na minha alma, com tristeza no meu coração. A obra de Deus está decadente. A obra de Deus está decadente. Sabe, meu filho participou de um evento, que ele foi fazer um treinamento do equipamento que nós compramos da igreja. O equipamento é uma mesa, nossa mesa de som aqui é um negócio extraordinário. Não vou dizer que falta falar, porque ela fala. Então, e precisa fazer muito treinamento, está fazendo muito curso para poder aprender nessa mesa. E ele foi para um lugar onde tinha grandes igrejas, pessoas, o técnico de som levou ele até lá, um negócio extraordinário. Ele disse, pai, eu voltei horrorizado. Ele disse, por quê? Ele disse, pai, o povo fazendo a live aqui, cantando, um camarada aqui com um charuto, fumando um charuto, o outro bebendo um copo de... Ele falou, parecia um uísque, uma meia bebendo um copo de um negócio. Eu falei, como, filho? Pai do céu, você não tem noção, o negócio maluco. Daqui a pouco chegou um pessoal todo trabalhado no silicone, parecia que era menina, mas não era menina. Eu disse, filho do céu. Aí você pensa, o que está acontecendo no meio evangélico? O que as pessoas acham que é Jesus? Onde as pessoas acham que isso vai dar? O que as pessoas pensam em termos de cristianismo? Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. O mundo é moderno.
O mundo mudou, Deus não mudou. E se você quer ver o favor de Deus na sua vida, você precisa de verdade submeter a sua vida à palavra. Se você quer o seu casamento feliz, viva o seu casamento de acordo com a palavra de Deus, que você vai ter o melhor casamento dessa terra. Se o marido fizer o que a Bíblia manda ele fazer com a mulher, ele vai ter o maior e o melhor relacionamento da vida dele. Porque a Bíblia fala assim: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entrega por ela, cuida dela, se dedique a ela, valorize ela, trate ela como uma rainha, como Cristo tratou a igreja. O casamento vai ser uma bênção. Se a mulher tratar o marido como a Bíblia orienta, isso é viver em graça. Submissão, hoje fala de submissão, meu Deus, não fala isso, está em desuso, não. Submissão é a mulher sim em amor submeter-se ao marido, é em amor sim, estar debaixo, missão da mesma missão que o marido, é a mulher andar junto com o marido e também entender que o marido é o líder do seu lar, é o chefe do seu lar, sim. Há um problema quando a mulher quer mandar mais que o marido, às vezes eu fico com medo, é a mulher que grita com o marido, põe o dedo na cara, seu mole, seu frouxo. E no domingo, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, o marido. Ou nós nos baseamos nos ensinamentos bíblicos, ou a gente está se enganando. Quem aqui de verdade quer viver uma vida maravilhosa? Só para eu saber. Eu quero. Coloca a palavra de Deus em prática na sua vida para você ver. O seu critério tem que ser a palavra. Você tem que ser um operoso praticante. Olha o que acontece quando a gente vive, isso é viver a graça. Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela, a lei perfeita, a lei da liberdade, é a graça que nos libertou, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será o quê? Bem-aventurado no que realizar. Amados, Deus quer que você seja uma pessoa bem-aventurado, bem-aventurada na sua vida. Deus tem um plano tão maravilhoso para cada um de nós. Deus tem coisas tão extraordinárias para as nossas vidas, e às vezes a gente perde tempo com o que não deve. Às vezes você está aí ruminando uma coisa no teu coração, uma amargura, um desprezo, um sentimento ruim. Tira isso do teu coração. Sabe o que a Bíblia fala? Perdoa. Mas a pessoa fez comigo, você não sabe. Bispo, amado, fez. Good, bye, bye. Vai ser feliz, segue o teu caminho, eu sigo o meu. Está perdoado, vai em paz. Amado, tira da tua vida. Tem gente que arrasta um morto para onde vai, arrasta o passado, arrasta um problema, arrasta. Mas isso não é viver a graça de Deus. Tem gente que é escravo mental do passado, escravo mental do sofrimento, escravo mental do que... As coisas velhas passaram. Você é uma nova criatura através de Cristo Jesus. A gente vê como o que o mundo hoje se tornou. Olha a referência do mundo. Paulo escreve a Timóteo falando: Timóteo, olha o mundo que é. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Olha, os homens serão egoístas, isso está dentro da igreja. Avarentos, isso está dentro da igreja também. Jactanciosos, que é um orgulho, está dentro da igreja. Arrogantes, está dentro da igreja. Blasfemadores, está dentro da igreja. Desobedientes aos pais, isso também está dentro da igreja. Ingrato, está dentro da igreja. Irreverente, está dentro da igreja. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, misericórdia, aí vai, é traidor, atrevido, enfatuado, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Mas sabe o que é terrível? A gente está vendo isso dentro da igreja hoje, pessoas assim. Mas você vê a pessoa, é um caluniador, é ingrato. Dali a pouco você vê uma pessoa, sabe, atrevido, enfatuado, amigo dos prazeres do que amigo de Deus. A Bíblia diz: foge. Como é que eu fujo? Você foge quando você cresce na graça.
porque a graça vai transformando você. Deixa eu falar uma coisa. Se você tem uma coisa na sua vida, uma falha, se você tem uma atitude que te envergonha, se você tem alguma coisa que você sabe que você tem, bispo, eu tenho esse problema. Sabe, eu sou uma pessoa que eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que submeter esse problema ao Senhor, para que você deixe isso. Como que eu faço? A Bíblia fala em 2 de Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. Você tem que ter um relacionamento com Deus, ao ponto da sua vida ser uma vida que honra a Deus. Jesus reclamava isso já há muito tempo. Ele diz assim, este povo, em Mateus 15:8, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jó fala, eu te conhecia de ouvir falar. Então, olha alguns relacionamentos que hoje se encontram dentro da vida, ou dentro dos lares, dentro da casa de algumas pessoas. Eu queria agora caminhar para esses 10 minutos finais que eu tenho, dizendo para você o seguinte, quando você entende o que Jesus fez por você naquela cruz, você tem que passar a ter um relacionamento diferente com Deus. Você tem que olhar para você e entender que você é alguém importante para Deus e que a sua vida é uma vida valorosa. Que aquilo que Jesus conquistou por você naquela cruz, não foi algo qualquer, foi a tua salvação e foi o direito de viver uma vida plena. Amados, vou falar para você, você tem o direito de reinar em vida através de Jesus Cristo. Sabe, você é aquela pessoa, estou te falando de verdade, onde você pisar a planta dos seus pés, tem que ter prosperidade. Você é aquela pessoa que aonde você passar, você chega, você traz a bênção, você traz a paz, você traz a cura. Você tem que ser para a sua família aquela referência de quando o mundo está desabando, vão tocar o teu telefone, o teu WhatsApp, para dizer assim, fulano, ora por mim, olha, mano, mana, ora aí por mim, porque o negócio aqui está feio. Mano, mana, vem aqui, me dá um conselho aqui que eu estou precisando de ajuda. Tio, tio, dá um pulo aqui em casa, tio, eu preciso de um conselho seu, tio, tia, eu preciso de... Você tem que ser essa pessoa. Você tem que ser essa referência de Cristo na terra. As pessoas estão sem referência. Nós precisamos ser essa referência do amor de Deus para as pessoas. Tem pessoas aí doentes, precisando de cura. Sabe o que me dói no meu coração? É quando alguém chega doente numa igreja, num lugar chamado igreja, e ao invés da pessoa ser curado e ser tratado, a pessoa é roubado, esfolado, enganado e humilhado. Tem gente que chega às vezes surrado na vida, surrado pela família, surrado pelos amigos, surrado pela própria carne. Chega arrebentado dentro de lugares que se chamam igrejas. E as pessoas, ao invés de prestar um serviço, prestam desserviço ao reino, esfolam a pessoa, enganam a pessoa, tiram proveito das pessoas. Isso não é cristianismo. O que Deus tem proposto para as nossas vidas é uma vida em que, debaixo das suas asas, aos seus pés, nós vamos estar seguros, livres de todo mal e vamos viver uma vida maravilhosa com Deus. Não é uma vida livre de lutas, de problemas, porque isso acontece. Mas é uma vida em que nós vamos crescer ao ponto de não viver mais agitado. Quando eu vejo um filho de Deus agitado, eu percebo que essa pessoa não tem um relacionamento com Deus. Se você está vivendo agitado, você precisa, como eu falei no YouTube essa semana, você precisa ter essa conexão com Deus. Você não pode ser alguém que qualquer coisa tira você do sério. Bispo, tem hora que dá vontade de dar um tapa, de arrebentar. Se você está vivendo dessa maneira, você só está conhecendo Jesus de ouvir falar. Jó falou, mas agora os meus olhos te veem. Nós temos que ter um relacionamento para nós vermos Deus nas nossas vidas. Amados, Deus é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que abre porta e que ninguém pode fechar. Deus é aquele que está cuidando de você como a menina dos teus olhos. Não pensa que você é um no meio da multidão. Deus te conhece e te chama pelo teu nome. Deus conhece cada um. Deus te chama pelo teu nome. Deus conhece cada uma das tuas necessidades. Bispo, mas é muita gente para Deus cuidar. Mas foi Ele quem criou a cada um de nós. E Ele sabe tudo o que se passa no teu coração. Deus conhece todas as suas angústias, todos os seus medos, tudo em você. E Ele quer que você cresça. Ele quer que você amadureça para que você viva uma vida plena. Olha quem é o Deus que nós servimos.
O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Esta profecia foi feita 700 anos antes de Jesus nascer, e ela é narrada em Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha quem é esse menino. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. O menino é o Deus forte. O menino é o Pai da eternidade. O menino é o Príncipe da paz. Esse é o Deus que habita em mim e em você. Esse é o Deus que habita em nós, o Todo-Poderoso. Viva isso na sua vida. Às vezes você está com medo de alguém, o que alguém pode... Mas não tenha medo de ninguém. Não tenha medo se alguém falou, fez, não tenha medo. Confie em Deus. Bispo, armaram uma arapuca contra a minha vida. Quem se levanta contra você vai cair. Bispo, sabe, tem gente que está falando mal de mim no meu trabalho. Tem uma pessoa lá, bispo, puxando o meu tapete. Mas ninguém puxa o tapete de quem está com Deus. Os que se levantam contra você é que tropeçam e caem. Eles vão cair em ciladas e armadilhas. Eles é que vão tropeçar. Você não vai cair. Não viva com medo, achando que, sabe, estão conspirando contra a minha vida. E se não der certo, não trate os seus sonhos como uma possibilidade. Trate os seus sonhos como uma realidade. Não trate aquilo que Deus tem para você como se, eu não sei se vai dar. Acredite que Deus tem o melhor para a sua vida. Você é filho de Deus. Sabe, na minha infância, eu quando garoto, como eu não tinha meu pai, passava uma novela, Vereda, meu Deus, lembrei. É bom ser novo por isso, a memória é boa. Chamava-se Vereda Tropical. E tinha um rapaz famoso, que agora ele tinha até um carrinho de dog na praia. Como era o nome dele? Alguém lembra? Que Armando, você que já era homem feito naquela época, você lembra, Armando? Como? Assistiu Vereda Tropical. Você era um novelista. Eu falei aqui só para saber, doutor, se você era um novelista. Meu Deus. Eu nunca tinha visto um promotor que era novelista. Então, veja só. Eu assisti aquilo e meu sonho era que aquele Mário Gomes fosse meu pai, porque ele tinha um filho, não tinha? Que jogava bola e meu sonho era jogar futebol. E eu via e falava, eu queria que... Aí depois eu cresci e meu sonho era que o Silvio Santos fosse meu pai. Eu até pensei em fazer exame de DNA. Falei, se eu fosse filho do Silvio Santos, e eu ficava pensando na mordomia, né? Eu achei que eu ia nadar no dinheiro. Isso é coisa de criança, né? Mas hoje eu descobri que eu sou filho do rei. Mas eu tenho uma alegria de ser filho de Deus. Eu tenho uma satisfação de saber que eu sou filho de Deus. Sabe por quê? Eu carrego o nome de Cristo na minha vida. O sangue dele me purificou, me lavou, me regenerou, me perdoou. Você é um filho de Deus. Às vezes você se sente pequenininho, pequenininha, incapaz. Ei, você é um filho de Deus. Isso não te encanta? Porque se isso não te encantar, você precisa saber bem quem Deus é. Porque se você souber quem Deus é, você vai entender que isso tudo, sabe, é maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Olha o que Deus tem para nós. O que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga, eu tenho um chamado para reinar em vida. Agora, a abundância da graça. Graça você sabe o que é. Agora, a abundância, do grego, periceia. O que é periceia do grego, bispo? Com superabundância, ou seja, você recebeu mais do que o necessário. Então, reinar em vida é ter mais do que necessário para a sua vida emocional, para a sua vida profissional, para a sua vida ministerial, para a sua vida familiar, para todas as áreas da sua vida, você tem que reinar em vida. Diga, eu tenho que reinar em vida.
Ave Maria. Diga, eu tenho que reinar em vida. Pensa numa área da sua vida aí, fala, eu tenho que reinar nisso aqui. Eu tenho que reinar em vida. Você tem que começar a mexer na... mas tem gente que sabe, a pessoa está, como diria um irmão aqui dele, está cansado. O irmão que fala isso deve estar cansado mesmo porque não está aqui. Está cansadinho. Está igual o irmão, você que está aí me assistindo que não está aqui. Está cansadinho, hein? Tão novo e cansadinho. Então a pessoa está cansada, está cansado. Amado, você tem que reinar em vida. Você é um rei cansado? Seu marido é um cansado? Está do lado do marido aí e fala, você é cansado, bem? E a esposa é cansada? Bispo, o que é um marido cansado? É aquele marido desanimado. Não. Meu bem, vamos fazer uma caminhada na praia? Vamos cuidar da nossa saúde? Não. Meu bem, vamos chupar um picolé, um sacolé, um chup-chup de 1,50 ali na praça? Não. Meu bem, vamos no McDonald's chupar um casquinha com maltine, não sei o quê? Não. Está cansado, hein? Está cansado. Não seja essa pessoa cansada. Deus quer que você reine em vida. Deus quer que você desfrute de uma vida melhor. Eu não sei como está a sua vida. Minha vida está uma maravilha. Ela pode ser melhor do que está. Que você colocou um limite para ela e você acha que está tudo. Você pode ser melhor. Olha, a sua vida profissional você pode reinventar ela. Você pode, se você tem um comércio, você pode dar uma virada no seu comércio para melhorar. Se está aquela fachada, está 50 anos aquela placa desbotada. Não, mas todo mundo sabe que eu estou ali, sabe? Eu já nem lavo mais a porta, tá aquela bagunça, está tudo zoado. Mas muda isso, muda. Sabe? Dá um upgrade. Eu sou filho do rei. Sabe, eu vou reinar em vida. As coisas na minha vida têm que ser com excelência. Tudo que você fizer, faça com excelência. Você é filho do rei. Você é filho do rei. Sabe, a mulher, bispo, sabe, eu estou naquela fase agora, esse negócio de máscara, bispo, eu nem me arrumo mais. Vou falar a verdade para o bispo, eu nem os dentes mais escovo. Porque eu ponho a máscara segura o bafo. Bispo, de lá em quando um banhozinho, meia colher, sabe, um banhozinho de nada. Misericórdia. Meu Deus do céu. Bispo, eu só tomo banho quando o marido fala que vai me usar. Aí eu tomo um banho. Misericórdia, Deus é maior. Deus me livre. Você é filha do rei. Você tem que cuidar de você. Um dia chegou uma irmã aqui para mim e disse, bispo, eu quero casar, não tem homem nessa igreja, não tem ninguém para mim. Eu dei uma olhada na irmã e falei, não tem. Eu sei, bispo, não tem homem aqui para mim. Eu falei, não, para você não tem, não. Tem para aquela irmã, tem. Para aquela, mas para você. Sabe, um cabelo lanhado, sabe, o batom parecia Mafalda. Um negócio. Não, me ajuda que eu te ajudo. Me ajuda que eu te ajudo. Então, você tem que cuidar, você é filha do rei. Bispo, eu já chego em casa, eu pego a minha calça jeans, eu já penduro atrás da porta num preguinho que eu bati. Ali a semana toda aquela calça cozinhando o corpo. Misericórdia. Deus é maior. Dá pelo menos uma lavada, só tem uma, lava de dia, põe atrás da geladeira, de manhã você pega ela e usa de novo. Mas as pessoas sabem, porque pode parecer brincadeira o que eu estou falando, e parece que eu estou saindo da mensagem, mas não estou não. Porque se nas pequenas coisas da vida, você não é capaz de se valorizar, você acha que você vai acreditar que você vai reinar em vida? Eu falei aqui, quem acredita que vai reinar em vida? Vai reinar. Tem gente que não acredita que vai reinar em vida. Tem gente que não acredita que Deus tem o melhor para ele, para ela. Tem gente que não acredita que Deus pode mudar a sua história, mudar a sua vida. Se você não acreditar nisso, você não está vivendo a graça de Deus. Você quer viver o melhor de Deus na sua vida, você tem que entender a graça. Paulo disse assim, então, ele me disse, a minha graça, te basta, diga, a graça de Deus, me basta porque a graça tem tudo que eu e você precisamos. Davi disse assim, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Para encerrar, eu quero falar para você, viver a graça
é saber que as promessas de Deus têm que se cumprir na sua vida. Deus não prometeu algo que Ele não possa cumprir. Deus não prometeu algo que Ele já não tenha te dado, que Ele já não tenha feito naquela cruz, para que você apenas tomasse posse. Você tem direito a viver uma vida, sim, maravilhosa com Deus. O maior problema não é o que Deus pode te dar. O maior problema é você não acreditar que você é merecedor do que Deus tem para você. O maior problema das pessoas dentro da obra de Deus não é porque elas não têm a capacidade, é porque elas não acreditam. Muitos não acreditam na capacidade que tem, no potencial que tem e naquilo que Deus tem para as suas vidas. Se você não acreditar que Deus tem uma vida vitoriosa para você, você nunca vai viver. Se você não acreditar que o que você está vivendo, se você não é feliz com isso, que isso pode mudar, nunca vai mudar. Você tem que olhar para a tua vida hoje e dar um rumo de acordo com a palavra. Peraí, se a Bíblia diz isso a meu respeito, eu quero viver isso, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem tampouco para que se arrependa. Você acha que você está aqui para sofrer? Para viver passando dificuldade, necessidade, contando moeda, vivendo uma vida de qualquer... Você acha que é isso que Deus fez por você naquela cruz? Você acha que a sua vida é fadada ao sofrimento? Se você acha, eu quero te dizer que não é. Deus te chamou para reinar em vida. Você precisa receber o que Deus tem para você. Comece a acreditar no que Deus tem para a sua vida. Acredite. Olha para você hoje, diferente do que você tem olhado. Olha para você e diga: a graça de Deus me basta. Deus vai me honrar, Deus vai me abrir as portas, Deus vai mudar a minha sorte, Deus vai fazer com que a minha vergonha seja dupla honra. Comece todos os dias, o seu dia conectado com Deus, agradecendo a Deus, em ligação com Deus e crendo no que Deus tem para você. Você acha que você é merecedor de uma vida melhor? Porque se você não achar, você não vai viver essa vida. Eu queria orar com você nessa hora. Eu queria que você abrisse o seu coração para Deus e para dizer aquilo que você acha que você não é, para que Deus comece a mudar isso na sua vida hoje. Porque se você acha que as coisas para você, o teu teto é isso aqui, você não vai passar disso. Se você acha que o que você merece é isso aqui, a sua vida vai trabalhar para você chegar aqui. Se você acha que você merece ganhar isso, é isso que você vai ganhar. Eu falei hoje de manhã, quando eu trabalhava numa indústria, no ABC Paulista, eu fazia o recrutamento de pessoas. Um dia chegou uma moça para eu entrevistar, sentou, e ela estava nervosa, eu percebia que o maxilar dela tremia de nervoso na entrevista. E eu fui ali tentando acalmá-la, falei: me dá o seu currículo. Eu peguei o currículo, comecei a ler, falei: tudo isso aqui é você? Ela: é. E quando eu vi o currículo dela, eu falei: meu Deus, o currículo dela é melhor que o meu, ela merecia estar aqui onde ela está. Porque é um currículo maravilhoso. Eu disse: quanto você quer ganhar? Ele disse: eu estou desempregada, e assim, o que a empresa pagar? Eu falei: não, mas quanto você quer ganhar? Não, quanto pagar? Eu falei: mas você tem uma despesa, água, luz, aluguel, isso tudo, quanto dá? E a moça, ela não, com o currículo daquele, ela não era capaz de dizer assim: olha, eu gostaria de receber 5 mil, 3 mil, 4 mil, 1.000. Ela disse: o que me der eu aceito. Porque ela estabeleceu, na condição que eu estou, qualquer coisa que vier para mim está bom. Eu quero dizer que essa não é a condição de um filho de Deus. Não é qualquer coisa que vier para você, porque naquela cruz a conta foi paga. Se você não sabia, você não tem dívida, porque a sua dívida foi paga na cruz por Jesus. Eu não posso simplesmente agora pensar assim: não, qualquer coisa para mim serve. Ei, para eu e você estarmos aqui, teve uma conta muito alta para ser paga. O Verbo se fez carne. Deus se humilhou em forma de homem para morrer na cruz por mim e por você. Pagou um preço muito alto para você não achar que você tem direito ao melhor desta terra. Então eu vejo pessoas que hoje vivem assim, sabe, não entendem a capacidade que tem. Talvez você não está fazendo uma boa leitura, entenda pelo Espírito, do seu currículo, de quem você é, do que você merece. Eu vejo pessoas com um potencial tão grande na mão de Deus, e às vezes num buraquinho, achando que não vale nada, porque a vida te deu um golpe,
porque alguém disse que você não era nada, porque alguém fez algo terrível com você, ok, passou. Você não é mais aquele menininho indefeso, você não é mais aquela menina indefesa, ou aquela mulher que sofreu uma humilhação, um abuso, seja ele qual for. Você não é mais aquela pessoa que foi enganado. Você é uma nova criatura através de Cristo Jesus. Você não é alguém fadado ao fracasso, você é filho do rei. Se você não se valorizar, meu irmão, quem você acha que vai valorizar você? Se você não olhar para você e dizer, peraí, eu vou dar uma virada na minha vida. Mas você está no meio de gente te humilhando, rindo de você, ridicularizando você, e você está lambendo o chão dessas pessoas. Talvez você está aí hoje, desculpe o que eu vou te dizer, como um cão, comendo migalha que cai da mesa das pessoas, submetendo a cada coisa na vida, porque você não entendeu quem você é. Amado, eu falo, quem me conhece, convive comigo, sabe. A Bíblia diz, seja o outro que te louve. Pelo amor de Deus, aquele que pensa em estar em pé, olha para que não caia. Mas eu sou uma pessoa que, a minha vida é pautada pela humildade, porque eu sei de onde Deus me tirou. Um cara que já comeu do chão, porque se não, minha comida caiu no chão, se eu não pego do chão e não como, eu não tinha o que comer. Não pode ter nenhum tipo de orgulho e vaidade. Um cara que as roupas que usava, era que um patrão da mãe trazia, um saco de roupa usada, se a camisa era maior, a calça, o sapato, não importa, se coubia no corpo, usava. Eu não tive nenhum tipo de vaidade na minha vida, e não tenho até hoje, nenhum tipo de vaidade. A minha vida é pautada pela humildade. Eu quero falar para vocês, eu me valorizo. Tem lugar que eu não vou, tem coisa que eu não recebo, eu não aceito, eu não admito. Não é porque eu sou orgulhoso, não, porque eu não sou. Mas é porque eu sei o que Jesus fez na minha vida, amado. Não é o dinheiro que vai dizer se você é ou se você não é, não. Você pode ter entrado pelas portas da igreja hoje com teu nome sujo, isso não define você. Você pode ter passado aqui, você, bispo, eu não estou sem dinheiro, estou desempregado, eu estou passando uma dificuldade, o irmão não sabe como é que está a minha vida. Amado, isso não define você. Isso não define você. Você está passando por um momento ruim? José passou. Bispo, eu tive confusão na minha vida, sabe? Eu fui uma pessoa que eu mexi com coisa errada, eu já tive preso, bispo, minha história é conturbada. Isso não define você. Isso não define mais você. Bispo, eu já enganei, eu já traí, isso não define você. Você é uma nova criatura. Se valoriza, por favor. Sabe, tem gente que está aí correndo atrás de coisa que, sabe, não faz mais parte da tua vida. Batendo em porta que, sabe, não diz respeito a você. Querendo estar num lugar onde as pessoas não te aceitam, porque você não é mais desse lugar. Perceba. Às vezes você só é humilhado porque você deixa. Às vezes a pessoa só pisa em você porque você deixa a pessoa pisar. Se valoriza, meu irmão. Minha irmã, se valoriza. Você é uma pessoa de valor. Talvez a tua família não vai te reconhecer. Talvez o pai não vai reconhecer. A mãe vai falar, mas não sei, tem tanta coisa ruim. Eu li aqui, o homem é jactancioso, é avarento, é arrogante, é egoísta. Eu li uma lista tão grande aqui. Ou talvez você tenha na tua vida alguém assim, ok. Mas isso não define você. Diga, eu tenho valor. Diga, eu sou uma pessoa valorosa. Tem uma pessoa do seu lado aí importante. Fala, irmão, você tem muito valor, viu? Você tem muito valor. Você tem muito valor. Sabe quando eu descobri essa questão do valor? Quando eu trabalhava numa empresa na zona sul de São Paulo, no Itaim Bibi. Essa empresa mudou para o bairro do Brooklyn. Eu tinha um salário muito alto de executivo. E a empresa quebrou e eu quebrei com a empresa. E eu perdi tudo. Tinha um apartamento no ABC, perdi. Minha vida virou um caos. Eu tinha um carro importado, eu perdi tudo. Meu nome ficou sujo. E eu entendi o que era valor quando eu passei pela maior crise da minha vida, financeira. Quando eu chegava em casa, minha mulher estava lá às vezes com um chuchu. Eu comprava no mercado um kisuke, que é um tingidor de água, desse tamanho, um saquinho fazia 50 litros de água
colorida com açúcar para a gente beber, às vezes um pão, uma bolacha, água e sal. E meu filho vinha, papai chegou, o Lucas era pequeno, ele, papai chegou, e ele pulava no meu colo. O meu filho não sabia se eu tinha dinheiro, se eu não tinha dinheiro, se eu ia conseguir pagar as contas, se eu não pagar as contas. Ele me abraçava, e eu brincava, e eu descia para o pátio com ele, e brincava, e ensinando ele a andar de bicicleta e correndo. Eu entendi o que é valor. Eu sabia que para minha família eu tinha valor, para a sociedade eu estava quebrado, mas para minha família eu tinha valor. Então valor é isso, é você saber que não é o que você tem que diz quem você é. Porque para mim não importa se você chegou na igreja com um carro novo ou com um carro velho. Para mim não importa se você chegou na igreja de bicicleta ou a pé ou de Uber. Para mim não interessa se o seu dízimo é R$1, se é 10, se é 50, se é 1000. Isso para mim não muda nada. Porque eu não estou aqui atrás de dinheiro de ninguém, porque desde os 14 anos de idade eu trabalho. Não preciso tirar nada de ninguém. O que eu quero que você saiba é que o seu valor não é isso, não é isso que define você. O que define você é o que Jesus fez por você naquela cruz. O que te torna alguém tão especial foi o que Jesus fez por você. Ele morreu por você, Ele se entregou por você, Ele deu a vida por você. Isso que te torna especial. É saber que onde você estiver, com dinheiro, sem dinheiro, sozinho ou acompanhado, você é alguém especial. Saber que aonde você colocar a planta dos seus pés, você está com a bênção de Deus. Saber que quando você estiver numa fila, Deus está com você. Se você estiver sentado comendo, Deus está com você. Se você estiver andando pela rua, Deus está com você. Você é alguém especial, você tem valor. Eu queria que você entendesse isso, você é uma pessoa valorosa. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, a Bíblia diz, eu jamais te abandonarei. Ainda que as pessoas desdenhem de você, Deus jamais vai desdenhar de você. Eu queria que você fizesse essa oração comigo, de reconhecimento que você é uma pessoa de valor. Eu não estou aqui para julgar se você falhou, se você não falhou. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Estou aqui para dizer se você tem ou não tem. Estou aqui para dizer que o que você é em Cristo, isso é a graça de Deus. Pai, às vezes filhos e filhas não conseguem entender o seu valor, porque nós vivemos numa sociedade que tem nos medido por aquilo que nós temos. Senhor, eu sei que nós temos vivido numa sociedade que mede o valor das pessoas pelo dinheiro que ela tem, pela profissão que ela tem, pelo cargo que ela exerce, pelo dinheiro que ela alcançou, pelo seu status social. Mas isso não é igreja, isso não é a graça. A graça nos nivela. Na graça o Senhor não olha como o mundo olha. Senhor, eu oro pelas pessoas que às vezes estão correndo atrás de alguma coisa, de algo para tentar se achar importante. Talvez alguém que não conseguiu cursar um curso universitário, que não conseguiu fazer uma faculdade, às vezes se sente tão pequeno. Que isso hoje mude. Porque por mais que isso seja importante, isso não nos define. Talvez alguém que foi rejeitado, alguém que foi enganada, traída, abandonada, ou até alguém que passou por tantas coisas na vida que hoje quando olha, talvez alguém que ouviu tanto às vezes de um marido, de uma esposa, você não vale nada, você é um Zé Ninguém, ninguém vai querer estar com você, ninguém vai querer estar com uma pessoa como você não presta. Talvez alguém que tenha ouvido tantas coisas ruins, ou talvez alguém que simplesmente tenha tudo e não consiga enxergar que tem tudo. Talvez alguém que não passou por nada disso, que não viveu escassez, não viveu o engano, não viveu a traição, não viveu nada, mas não consegue se sentir feliz consigo. Talvez alguém que à sua volta tem tudo, mas não consegue reconhecer o seu valor, que não consegue ser grato ao Senhor por tudo que recebeu. Talvez alguém que não consiga se sentir merecedor da vida que tem. Deus, faz este filho entender, esta filha entender o valor que ele tem, que ela tem.
porque nós somos preciosos e somos muito, muito valorosos para o Senhor. Que ao sairmos hoje daqui, que todos tenham esta clareza do valor que tem, porque o Teu Espírito se move em nós, o Teu Espírito opera através das nossas vidas. Senhor, faz este filho, esta filha sentir o valor que tem. Talvez alguém que está se submetendo aí a pensamentos, muda isso. Alguém que acha que não tem valor nenhum, que não é bonito, que não é bonita, que não tem nenhum atrativo, que não tem nenhum atributo, que isso cesse hoje em nome de Jesus. Que isso cesse hoje em nome de Jesus. Porque a graça nos faz entender o valor que nós temos. Isso é viver a graça. É saber que nós somos preciosos para o Senhor e a Tua graça nos basta. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga: a graça de Deus me basta. Mais uma vez, fala para essa pessoa que está do seu lado, você é tão precioso, você é tão precioso, você é tão precioso, é tão